mas bota no ar aí. Tá bom? Bem, amigos, aquele abraço especial para todos vocês, mais uma vez ao lado de todos. Hoje, a nossa emissora está repleta, assim, de culturas diferenciadas, bacana, conversar comigo, com o Reinaldo, que é um pastor maravilhoso. Ontem, Baiense me encantou realmente, em destaque, com a família, com a esposa. Estamos recebendo, nesse exato momento, a presença amiga, que é realmente de uma pessoa encantadora da medicina, que é biomédica, ela especialista em estética. E essa estética dela é capilar. É uma pessoa encantadora e também uma terapeuta de um encanto. E a terapeuta é a Meire, não é isso? Grande Meire. Maravilha. E a doutora, está aqui o nome dela, que o Reinaldo tem que me passar agora aqui, que é a Ana, né? A doutora Ana. Um abraço para todos vocês. Estamos aqui com o plantão da cidade, o povo do rádio da TV. Não podemos parar. Do outro lado, o Gilson, acompanhando pela mesa de áudio. Vamos, que a vida é um talento. Se não é, você se torna um talento. E não podemos parar. E o tempo é dinheiro. Bem, ao lado desta profissional destas, né, que são elas, é mais de uma, Baense também um encanto, mas a entrevista é com a medicina, voltado para o lado da medicina nesse momento. E após vai ser com Baense, após a entrevista com elas. Aquela tarde bonita, sociedade ligada, claro, acompanhando a nossa programação, falamos com Minas, falamos com o Brasil. Doutora Ana, médica. Hoje, o trabalho hoje que é biomédico, né? Especialista em estética capilar. Então, é biomédico, não é isso mesmo? Doutora, é um prazer. Manda ver. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo jóia. O prazer é meu. Eu agradeço a oportunidade por estar aqui, conversar um pouquinho com você sobre essa área que eu atuo, né? E esclarecer algumas dúvidas das pessoas. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Doutora Ana, hoje temos que levar para a sociedade. Para chegar neste trabalho, como é que foi? Foi muito difícil? Foi muita luta? Foi com muitos estudos? Como é que foi? Sim. Eu sou formada em biomedicina. A graduação dura 4 anos, né? E me especializei na pós em estética durante 2 anos. Então, um total de 6 anos de estudo, né? Fora os cursos que a gente faz por fora para aperfeiçoar na área. Então, a área de capilar é uma das áreas do biomédico esteta, né? Que ele pode atuar com os tratamentos capilares. E hoje tem uma gama de estudos dentro da área que a gente está cada vez mais aperfeiçoando. Muito bem, está aí. Não para por aqui. Vamos agora bater um bate-papo gostoso também com a nossa terapeuta. E o Reinaldo também está aqui para falar também. Doutora Meire, é um prazer grande. Terapia, terapia. Ui! Ah, gritou. Ah, vou morrer. Ah, calma, opa, terapia, terapia. Calma, calma. Não morre não. Tem tempo. Você tem a cura. Doutora, é um prazer. Boa tarde. Boa tarde. Prazer é todo meu, pegando aí um gancho com a doutora Ana bem disse. É um prazer, né, nós estarmos aqui, queremos agradecer aí o Bispo Reinaldo, a todos que estão aqui. E sempre é um prazer, né, falar do nosso trabalho, que ele é tão desafiador, né, diante de tudo que nós estamos vivendo hoje. Mas a gente tem obtido sucesso, porque o ser humano ainda, né, ele está sempre pedindo socorro. E nós aí estamos aí sempre abertas, né, sempre com as nossas mãos estendidas para ajudar aqueles que vêm até nós. E nós somos muito felizes na profissão que nós temos, porque fazemos com muito amor, né, a nossa primeira visão de trabalho é o amor, é socorrer, é ir até aqueles que precisam, né, de ajuda, que precisam de nós. Bem, doutora, eu perguntaria o seguinte, bem, a situação hoje é familiar? Também ajuda capilar também, que é o lado, que é os implantes e tal, o tratamento, porque as pessoas ficam um pouco assim, temerosas, não? Aí entra esse lado que é profissional, né, terapêutico, não é isso? Sim, porque
não tem como separar, né? O trabalho, tanto a área estética como a área terapêutica, é um complemento. Acaba que se funde, porque uma pessoa que ela chega até nós com uma queixa estética, eu como terapeuta integrativa, a primeira coisa que eu faço é ter uma visão ampla, uma visão geral daquilo que o paciente ele traz, o que ele é. Porque muitas vezes ele não precisa nem de um tratamento estético. O que ele precisa muitas das vezes é de um acolhimento, ele precisa de um abraço, às vezes é uma pessoa que ele vem sofrendo um bullying, então acaba que se funde, mas a gente sempre procura atender a queixa principal, né, a que fez com que ele chegasse até nós. Então, de qualquer forma, a gente não deixa que ninguém saia da nossa clínica sem ele estar satisfeito de uma maneira ou de outra, de preferência que ele saia totalmente restabelecido, tanto mentalmente, emocionalmente, como esteticamente. E acontece muitas vezes que o cara quer fazer um tratamento capilar, ele pensa, meu Deus, vai ter injeção, vai sangrar, vai me cortar, como é que vai ser? Então, aquele trauma, aí é o caso que você entra. Ah, sim, porque a primeira reação do paciente é essa. A primeira pergunta, dói? Vai doer? Então, a gente, quando ele passa da nossa porta, da nossa clínica para dentro, a gente já faz todo esse acolhimento, de trazer toda essa segurança, dele se sentir à vontade, dele se sentir acolhido. E, no fim das contas, ele vê que pode até doer um pouquinho, né, bispo? Pode até doer, mas às vezes eu fico ali seguro na mão. Então, é um tratamento muito humanizado que a gente procura fazer, sabe? Quer que eu segure na sua mão? Tá doendo? A gente fica ali pertinho. Então, acaba que ele vai se envolvendo, ele vai ficando à vontade e esquece até da dor. Voltamos agora com a nossa amiga médica, ela, a doutora Ana. Está do nosso lado aqui para falar um pouquinho com a gente, profissionalmente, biomédico, né? Especialista em estética. É estética capilar, né? A palavra certa é o passo, por quê? Isso, dentro da área da biomedicina estética, a gente consegue abranger várias áreas. Nós podemos trabalhar com corporal, facial e capilar. E o meu foco é o tratamento capilar, onde a gente, junto com a terapia, a gente ajuda aquele paciente a melhorar a autoestima, né, viver num convívio social mais, vamos dizer, alegre. Então, a biomedicina, ela auxilia com a estética nos tratamentos capilares para promover essa melhora de autoestima. Doutora, hoje como é que fica? As pessoas, quando chegam assim, elas têm medo, acima de tudo, quando o primeiro contato. Sim, é algo novo, né? Muitas pessoas, às vezes, chegam com esse receio, principalmente, como a doutora Meire falou, da dor, né? O medo de se aplicar, se vai doer, se a injeção vai causar algum desconforto, né? Então, às vezes, o paciente chega com um certo receio, por, às vezes, não conhecer totalmente o tratamento. E aí, quando ele chega, a gente faz esse acolhimento, explica, mostra, né, os benefícios do tratamento, e aí o paciente se sente mais acolhido e relaxado na hora de fazer o nosso tratamento. Hoje o lado da pessoa, cada caso é um caso. Como é que vê assim? Você tem o lado da disciplina, que todos são iguais e tal, então a operação é a mesma. Cada cidadão, cada cliente, ele tem assim um pedido a fazer? Sim, cada ser humano é único. Então, cada organismo necessita de algo. Nada vai ser igual para todo mundo, né? A gente, quando chega o paciente na clínica, a gente faz uma anamnese, que é uma consulta com aquele paciente, para ver qual que é realmente a queixa e se o nosso trabalho está apto para sanar aquela queixa. Então, cada organismo reage de uma forma, cada disfunção é de uma forma. Então, é muito importante a gente avaliar, sentar e traçar um tratamento de acordo com a individualidade daquele paciente. E as pessoas perguntam o tempo, a duração de uma cirurgia, o tratamento, o tempo de um tratamento, como é que fica? Sim, o tratamento capilar, ele é um tratamento complexo, que demanda de um tempo, e como demanda do organismo, de cada pessoa vai ter um tempo diferente. Então, para estímulo de crescimento capilar, desenvolvimento capilar, cada organismo reage de uma forma. Então, a gente explica o paciente que não é um tratamento rápido,
né? Para se obter o resultado, necessita de um tratamento contínuo. Não é só no momento ali com a gente, dentro do consultório, mas o paciente também tem que ter os cuidados em casa, o que a gente passa para ter um tratamento duradouro. Muito bem, então aí, voltamos agora. Reinaldo Duarte, com você agora. Acima de tudo, bispo, uma pessoa maravilhosa, encantador músico, canta demais. É uma pessoa que da TV Band me acompanhando, sempre acompanhou. Rede Bênção, junto com a gente, na rede de rádio também, juntos, sindicato e tal. Reinaldo Duarte, você é um cliente e que está passando por este processo capilar, esse tratamento, ao lado e com as mãos da doutora Ana, sob a direção dela, né? Olha, na verdade, elas já são amigas há muito tempo, né? E aconteceu da gente estarmos juntos, né, conversando, e elas que me ofereceram esse tratamento, e eu falei, a princípio eu fiquei um pouco atrás, eu fiquei um pouco assim, será que isso verdadeiramente, esse trabalho que elas realizam, será que isso traz resultado? Até mesmo porque a gente vê muita gente fazendo propagandas, e não trazendo resultados. Mas eu resolvi experimentar e, na verdade, traz resultados. Inclusive você, né, já até questionou, mas graças a Deus está voltando toda aquela falta que estava havendo na minha cabeça, graças a Deus está voltando e está tendo resultado excepcional. Daqui um dia a gente vai estar fazendo uma entrevista aqui, vocês vão ver a diferença maior ainda do trabalho. Claro que tem que ter paciência, tem que ter uma disposição para poder estar passando pelo processo do tratamento, né? Como ela disse aí, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão muito preocupadas com a aparência, né? Na verdade, como elas são amigas, eu já não estava mais preocupado já com um problema de calvície. Mas resolvi experimentar e estou surpreendido com os resultados que nós estamos tendo com o trabalho que elas vêm realizando. Tanto ela como a doutora May, também, que trata, né, do corpo. Tem sido né? Exatamente. Trabalha todo um complexo, né, vamos dizer assim, que o ser humano ele tem áreas que ele precisa ser trabalhada, né? A estética, que, como elas mesmas disseram, trabalha esse emocional, às vezes é uma autoestima, como elas mesmas acabou de dizer, e é importante a pessoa se sentir valorizada, se sentir com a autoestima mais melhor para poder viver e, ao mesmo tempo, a terapia que elas fazem, né, é uma dupla formidável que tem tido resultados no decorrer do tempo. Quem quiser, né, elas vão falar aqui o Facebook, excepcional. Está trazendo resultados maravilhosos, pessoas estão satisfeitas com o trabalho que elas estão fazendo, né? E vale a pena as pessoas ir e experimentar os tratamentos que elas têm desenvolvido com excelência ali na clínica da Meire Amorim. Então aí vocês ouviram o testemunho, né, de ele também faz parte da comunicação, com a gente também, como eu falei. Reinaldo Duarte canta demais, ao lado aqui do Paense, daqui a pouquinho a entrevista começa daqui a pouco. Mas voltamos agora com a nossa amiga, ela, terapeuta, que é a Meire. Meire, manda ver, Meire. A situação hoje das pessoas. Costumam te ligar, falando, às vezes, não só o lado da cirurgia, de capilar, alguma coisa do tratamento, mas também englobando outras necessidades. Sim. Em toda a área terapêutica, né, as queixas são muitas, né? E as pessoas hoje estão vivendo, na verdade, o que mais tem afligido
as pessoas hoje não é, você poderia me responder, é a questão financeira. Não. São realmente os conflitos, né? Aquilo com que elas têm que lidar todos os dias e que elas sozinhas não têm dado conta. Então, como que nós agimos? Nós trabalhamos, nós viabilizamos, né? Nós não temos uma solução mágica, mas nós viabilizamos, procuramos dar uma direção para aquela pessoa que de repente ela chega muito perdida, ela chega com uma autoestima baixa, ela chega com um conflito familiar, ela chega de uma relação tóxica, ela chega de uma relação abusiva, ela chega de uma situação de bullying, ela chega de um assédio moral que ela está vivendo no trabalho, que muitas vezes elas não têm com quem compartilhar, entra toda essa questão do medo, do receio, e graças a Deus elas encontram em nós este apoio, esta confiança. É isso que nós sempre tentamos passar para os nossos pacientes, os nossos clientes, é esta confiança, é estabelecer um vínculo, primeiramente, de confiança, para que nós possamos entrar realmente e ir até um certo limite, porque a gente não faz a parte de Deus, né? A gente vai até onde Deus permite, mas a gente vai tentando direcionar essa pessoa até o seu âmbito profissional, familiar, social, para que ela consiga lidar com esses conflitos, lidar com seus dramas, né, do dia a dia. E a gente sempre, o nosso lema sempre foi esse, de ter um olhar integral, um olhar humanizado para o paciente, para a pessoa. Cada pessoa que chega até nós lançamos esse olhar humanizado, esse olhar integrativo, né? Eu quero fazer um tratamento capilar, mas a gente olha e fala, opa, tem uma outra coisa aí que a gente precisa de dar uma mexidinha. Então, acaba que a gente consegue, né, fazer com que essa pessoa, às vezes, ela vai procurar, por exemplo, um tratamento capilar, mas ela fala assim, não, mas então isso que precisa em mim, precisa ser tratado, é o que vai me fazer feliz. Ela esquece até do cabelo, né? Porque, na verdade, o que aflige ela é algo que está escondido ali atrás. Então, nós procuramos sempre ter esse olhar bem humanizado, esse olhar qualitativo para a pessoa. Não, olha, eu estou te pagando, eu vim aqui fazer um tratamento facial, que seja qualquer coisa. Né? Não. Então, lá é o único lugar onde o paciente chega, paga, mas verdadeiramente quem manda é a gente. Porque nós temos esse olhar profissional e nós fazemos com que o paciente, o cliente, ele entenda verdadeiramente daquilo que realmente está fazendo falta para preencher nele, tanto esteticamente quanto emocionalmente. Hoje, o estresse leva à loucura, leva à morte, leva hoje à falta de amor, à insegurança? Leva. O estresse leva, porque é uma cadeia, né? É algo que começa ali pequenininho e ele só vai criando âmbitos bem maiores. Então, nós, dentro da nossa humilde, né, da nossa profissão, aquilo que nós aprendemos na faculdade, aquilo que nós fomos treinadas para fazer, a gente faz. Outro dia eu até comentei com o bispo que eu tive uma paciente que eu também tenho uma formação em acupuntura e eu tive uma paciente que ela me pediu para me colocar uma agulha nela que trouxesse uma cura interior para ela, que curasse uma dor que estava dentro dela. Então, é um limite que nós não podemos ultrapassar. Eu falei com ela, olha, aí você está me pedindo algo que realmente é com Deus, não é comigo, né? Porque é o Criador, é Deus, então você tem que buscar algo. Mas a gente vê que começa assim, de uma dor, começa de às vezes uma explosão, às vezes uma tristeza, e a tristeza ela se transforma numa melancolia, a melancolia... Entra num sono? Vai, no sono? Entra num sono. Sim, sim. E quando acorda, como é que fica? Essa questão do sono é uma questão também muito complexa, né? Porque às vezes uma pessoa... Da cabeça, exatamente, da mente, né? E depois, quando chega no lado real, a pessoa se decepciona. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Porque vão criando, na verdade, coisas ilusórias, né? São ilusões, aquilo que ela mesma vai trazendo, outras pessoas trazem, às vezes imagens falsas, né? E ela vai fazendo com que aquilo se torne uma verdade para ela. Muito bem. Daí você está acompanhando um bate-papo aqui com duas pessoas
de um encanto, muito profissional e tal. Agora, Ana. Voltamos com a Ana. Ana, socorro, Ana. Ana, hoje o lado das pessoas hoje. Como é que vê? O ser humano, ele é vaidoso? Ele quer investir nele? Tem medo de investir? Ou ele segura demais e depois é tarde? Hoje em dia a gente percebe que a vaidade tem crescido bastante, né? Às vezes a pessoa quer se enquadrar num padrão que a sociedade impõe para se sentir bem, tanto mentalmente, fisicamente, até socialmente, às vezes para conseguir um emprego, às vezes até um relacionamento, que essa busca, essa ânsia por melhorar fisicamente se torna cada vez mais alcançável. Às vezes a pessoa tenta ver que o outro está fisicamente mais bonito e isso se enquadra melhor na sociedade e ele busca também aquilo. Então, hoje, a vaidade, tanto no público feminino, mas no masculino, tem crescido bastante para tentar se enquadrar mesmo no perfil social. Doutora, hoje a pessoa cuida mais que é do perfil próprio do que do próprio estômago? Ou tudo isso é uma coisa, não tem nada a ver uma coisa com outra? Infelizmente. Pergunta gostosa, hein? Realmente, muitas pessoas às vezes se preocupam somente com o físico, né? Deixam, às vezes, o lado mental, né? O emocional. E sendo que a busca hoje tem que ser por saúde, né? Não adianta nada a gente ter um físico perfeito se por dentro a gente não tem nada. Então, infelizmente, a visão está distorcida das coisas, né? O real seria aprofundar na saúde, no espiritual e, assim como consequência, lógico, o físico, né? Está mais aparentável, mas infelizmente tem distorcido, né? O físico tem sido prioridade. Bacana. Então, o preconceito ainda existe contra a própria pessoa. Sim, sim. Ele tem preconceito de sair, preconceito de mostrar os pés, preconceito do sapato, do cabelo que cortou, preconceito, às vezes, da família que tem, do pai que tem, da mãe que tem. Então, ele tem. E tem preconceito também, de um certo modo, vergonha de chegar a uma cirurgia dessa, um tratamento desse, capilar. Sim. Hoje a gente vê que tem pessoas que vêm desde a infância, né? A questão da autoestima, às vezes um bullying familiar, escolar, e isso tem levado as pessoas mais retraídas, mais angustiadas, mais tristes. E com isso, muitas das vezes a pessoa se oclui, né? A pessoa se fecha de uma forma que ela não se vê a si mesmo, né? Como uma pessoa com grande potencial, que muitas das vezes a autoestima leva, né? A baixa autoestima leva, às vezes, a pessoa a se duvidar de si mesmo. Que eu não sou capaz, por eu não me enquadrar na aparência que a sociedade impõe. Daí, vocês estão acompanhando jornalisticanacional.com. Tiago Santos, jornalista amigo de vocês. Falamos com Minas, falamos com o Brasil. Você realmente pode ligar 3568-2587. Sim, 3568-2587. 999-17-6983. 999-17-6983. E vai estar rodando a partir da manhã. Vamos colocar para vocês acompanharem e tentar esse tratamento. Ver essa beleza. Ver que você tem condições de ficar uma pessoa igualzinha àquele que você quer. E o perfil do homem, a vaidade do homem, você está coberto de razão. Porque na atual conjuntura, vale aquilo que veste, vale aquilo que tem, aquilo que olha, aquilo que come, aquilo que você realmente sabe se valorizar. E o homem não pode deixar. A idade existe, mas há maneiras de diminuir um pouco na idade. Esse é o trabalho de resgate ao ser humano, né, doutor? Sim. Trazer de novo essa alegria, né, de viver. Porque muitas das vezes o físico realmente deixa a pessoa mais triste, sendo que ela tem que olhar que a sua beleza, que importa.
Já aconteceu, para finalizar assim, pessoas que chegou e tal, e você sentir que não pode fazer cirurgia, porque não vai ter condições, às vezes a estética não dá, alguma coisa. Sim, na consulta que a gente faz com o paciente, a gente consegue avaliar se ele está apto ou não a realizar. Às vezes, é o que a doutora Aí Meire passa falou. para a doutora Meire. Exatamente. A doutora Meire vai entrar para tentar explicá-lo que ele não pode, e que ele é bonito, e que ele nunca foi feio. Tentar mostrar o lado, né? Que a pessoa, o lado de si mesmo, mostrar que ela, para que ela veio ao mundo, né? E trazer com ela Não é só o dinheiro, você quer dizer? não só o dinheiro. É a consideração, o respeito que você tem pelo ser humano, é o caso da terapeuta aí, no caso aí, que foi o caso da Miriam falando. Agora, só que eu falo, é difícil falar com a pessoa que não pode, ou grande Miriam, grande terapeuta? Miriam. Não, até que não. Né? À primeira vista pode parecer, mas a pessoa ela acaba entendendo, né? Porque nós sempre procuramos elevar aquilo que de melhor ela tem. E quando você verdadeiramente não só para bajular ou para tentar convencer, porque uma pessoa ela percebe quando você está sendo verdadeiro, quando você está sendo falso com ela. O ser humano ele consegue perceber isso. Então, quando você fala para o paciente, olha aqui, olha no espelho, o que é que te incomoda? Por que você quer pegar o seu nariz e colocar ele na cabeça? Tá bacana assim, tá legal. Então a gente, por exemplo, vamos mudar só um pouquinho assim, para você ver se não vai ficar melhor esse perfil. Então acaba que a pessoa ela mesmo se olha e fala, olha, realmente ficou bacana assim. Então tudo é uma questão de uma boa conversa, de uma conscientização e todas as pessoas, a maioria, na verdade, acabam entendendo isso. Ana, doutora Ana, para fechar, que eu sei que é cansativo também para você falando. Então, eu acho que o importante é falar, o povo entender, dar uma explicação perfeita, bacana. Agora, só chegar. Telefone, e-mails, manda bem. Telefone nosso para contato Site. é o 991478074 e nós temos um site que é o www.esteticameiramorim.com.br. E o telefone, Instagram? Temos o Instagram que é @esteticameiramorim. Bacana. Estou muito feliz. Tem algum? Você quer passar alguns dados, alguma coisa para contato? Eu mesmo. Não, eu só quero ressaltar que a nossa clínica, nós oferecemos uma gama, né, na verdade, de tratamentos, tanto estéticos como terapêuticos. Então, a doutora Ana, apesar dela ter uma especialidade em tratamentos capilar, mas ela é especialista em muitas outras coisas. Então, a gente oferece uma gama de serviços, de emagrecimento, de nutrição. Então, nós oferecemos, assim, bastante... É uma gama, né? São muitos tratamentos que nós oferecemos. Sim, capilar, emagrecimento, facial, né? Então a gente fala que tudo que você procura, você encontra lá. A gente sempre dá um jeitinho e você sai satisfeito. Daí, familiar é tudo. Terapeuta abrange tudo. É para médico, é para nariz, é para pé, é briga, é desunião, é casamento, é separação. A terapeuta existe na vida de todos. Então tem que realmente olhar. E a Ana é a médica, que ela cuida da sua aparência. Ela faz aquilo que você quer. Às vezes não saiu perfeito no passado, mas no presente agora ela vai tentar fazer um concertinho aí e às vezes vai dar certo. E se não der, vai falar, não vai dar. E a terapeuta vai falar por quê. Vai endossar a palavra desta médica para vocês. Daí eu estou muito feliz com a presença. Alguma coisa que eu não perguntei, pode falar, que é muito importante. Só você. Diz que no coração, você sabe a hora que ele bate que não bate. Então é com você a batida. Pum, 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 pum. Então, fala aquilo que eu não perguntei, que nós vamos fechar com chave de ouro. Não, eu tenho que agradecer a oportunidade e falar que o nosso trabalho ele anda em conjunto, né? A área da estética, os tratamentos, seja capilar, corporal, os tratamentos faciais, precisa muito andar com o perfil mental do paciente. O paciente, muitas das vezes, né, ele é um paciente doente, ansioso,
depressivo, e isso reflete diretamente no nosso bem-estar físico. Então, isso aqui, ó, casa e anda junto. Bacana. Baense, artista, você quer fazer alguma pergunta? Que nós estamos encerrando com ela, que vai ter a entrevista só, vai começar agora. Pega aqui, não vai no microfone. Como eu trabalho com música, evidentemente a gente tem essa preocupação de fazer músicas que representem alguma coisa para a pessoa, não é mesmo? Tanto na letra quanto na melodia. Mas ela estava falando aqui, eu lembrei de uma entrevista que eu vi do Silvio Santos, sabe? Um dos maiores empresários de todo o tempo. Ele fala assim: nenhuma pessoa acorda de manhã e sai para trabalhar pensando que vai fracassar. Ele precisa de estímulo para realizar aquilo que precisa de ser realizado. E na nossa sociedade existe talvez 90% de pessoas que tentam derrubar aquela pessoa, concorda? Aí está o trabalho das duas, que é muito importante para que as pessoas percebam que existe uma saída. Né? Quando fala do bullying, por exemplo, que é uma coisa que atinge milhões de pessoas, né? Quer dizer, às vezes as pessoas, por exemplo, é deficiente em alguma coisa, quer dizer, se ele recebe esse bullying e tal, na escola, no trabalho e numa série de outras coisas, então há essa necessidade de ter um acompanhamento de pessoas profissionais como as duas são, para que ela entenda que existe uma saída, concorda? Eu acho que todos nós temos uma saída. Quando fala, por exemplo, do corpo, né, aquelas pessoas saradas, cérebros de formiga, aí quando você pega, por exemplo, um cara que foi um dos maiores cientistas de todos os tempos, que a única coisa que ele mexia, o movimento que ele fazia era com a boca, eu não estou lembrado do nome dele, e tinha um universo na cabeça, sabe? São essas diferenças do ser humano. Você pega, por exemplo, Beethoven, né? Foi um dos maiores músicos de todos os tempos, morreu surdo. Ele não conseguiu ouvir a última sinfonia dele. Então isso aí prova que o ser humano ele é capaz de tudo, ele é capaz de qualquer coisa. Principalmente se ele, em determinado momento, se ele conhecer ele próprio. Que eu acho que é o trabalho das duas. Não é isso mesmo? Muito bem, Baense. Reinaldo Duarte, fala alguma coisa, você também que é da comunicação, é um bispo, é um cliente, aqui nós não falamos do amigo, falamos do profissional. É o caso dela, que é o lado profissional. Porque amigo é amigo, profissional é profissional. A doença é doença, o tratamento é tratamento, então uma coisa... fale para a gente um pouco a respeito que vai levar para a sociedade esse estímulo que você tem. Uma coisa que eu admiro no trabalho delas, além do profissionalismo dentro dessas áreas da estética, das terapias, é muito bom lembrar que elas têm também formação teológica. E a formação teológica, ela nos ajuda para orientar as pessoas, na maioria das vezes estão desorientadas com relação a tudo que está acontecendo no mundo e não sabe, não tem explicação. E muitas das vezes a orientação dentro da área espiritual resolve muitas coisas. Ou posso dizer que o maior problema do homem é espiritual. Se ele resolve o espiritual, o resto se resolverá. Foi bom demais. Miriam, agradeço, terapeuta, grande doutora. Ana, grande médica, grande, bacana. O bate-papo marcou. Baense, obrigado aí pela colocação, que você foi lá no baú e buscou. E até o Silvio Santos, que é a cabeça. Reinaldo, você com essa paz espiritual, essa alegria que você traz, o bate-papo levando para a sociedade,
que são realmente as necessidades. Parabéns, quero te agradecer. Então, deixo aqui aberto. E esta programação, entrevistas, já vai estar rolando na minha, na sua, na nossa emissora. jornalisticanacional.com. Você entra aí, jornalisticanacional.com. E o telefone é 3568-2587. O meu, 99917-6983. E ela fala mais uma vez o telefone. 99147-8074. Para fazer o contato e-mail. www.esteticameirearmorim.com.br. Qual é o nome da clínica? Estética Meire Armorim. Estética Meire Armorim. E você está ligado, dona lá, acompanhando todos. Sim, estamos lá, todo vapor. Só para fazer contato. Só por contato. E esse Deus é lindo, não é? Demais, maravilhoso. Esse Deus é lindo, ô terapeuta? Deus é maravilhoso. Deus é tudo, né? Fui. Reinaldo, esse Deus é lindo? Maravilhoso. Fui. Maneiro. Vai. O povo e a TV, Thiago Santos, marcando. Meu amigo, olha, de olho no bate-papo, hein? Vai te ajudar. Já está te ajudando. Até. Bem, tem.